Olá, meu nome é Guilherme, o canal é Rixunt Unicornes e essa é a primeira parte de uma aula sobre conectivos, que são uma das bases da lógica, certo? Da lógica formal. Bem, o que são os conectivos? A ideia é bastante simples. Em lógica, nós vamos tratar de ideias, vamos colocar dessa maneira por enquanto. Por exemplo, C significa que eu vou ao cinema, é só uma maneira simplificada de denotar que eu vou ao cinema, enquanto R eu vou ao restaurante. Os conectivos, então, como o nome indica, eles conectam ideias, ou eles se conectam a ideias, ou eles conectam ideias entre si. Você pode pensar nisso de diversas maneiras. Talvez o mais simples deles para nós vai ser o não. É um conectivo que conecta a uma ideia e produz uma ideia mais complexa, que é, nesse caso, eu não vou ao cinema. Claro, eu também posso conectá-lo à ideia, vou ao restaurante e eu obtenho a ideia mais complexa, não vou ao restaurante. Ou então, outro conectivo que nós vamos estudar é o e. Então, eu vou ao cinema e vou ao restaurante. Simples assim. Ou, uma outra opção ainda, o ou. Eu vou ao cinema ou eu vou ao restaurante. Então, os conectivos, simplesmente, eles tomam ideias e se conectam a elas para produzir ideias mais complexas, ideias mais interessantes, certo? Eu vou fazer só um curto comentário aqui. Alguém pode perguntar, mas eu não posso conectar o não a duas ideias? Por exemplo, eu não vou ao cinema e não vou ao restaurante. Mas, claro, tem o não aqui, certo? Óbvio. Mas também tem o e. Isso significa que você está usando dois conectivos ao mesmo tempo. Ou se você pensar que tem um segundo não aqui, você está usando três conectivos ao mesmo tempo. Nós estamos pensando nos conectivos sendo usados uma única vez por enquanto, porque nós estamos dizendo o que eles são, certo? Nós vamos falar sobre usar múltiplos conectivos mais à frente. Agora, uma parte importante, uma vez que você pensou em conectivos, é pensar na aridade. A aridade, dita, explicada de maneira simplificada, ela é o número de ideias que um conectivo conecta, certo? Então, por exemplo, eu não gosto de abacaxi, o não está se conectando a apenas uma ideia, então a aridade do não é um, é uma ideia que ele conecta. Agora, eu gosto de abacaxi ou eu gosto de limão, o ou está se conectando a duas ideias. Então, a aridade é 2. Da mesma maneira, a aridade do e também é 2, porque são duas ideias. Bastante simples. O detalhe é o seguinte: a aridade é uma coisa fixa no estudo de um conectivo. Então, por exemplo, se eu disser
eu gosto de abacaxi e eu gosto de limão e eu gosto de maçã, por exemplo. E aí o E está conectando três ideias aqui. O que, que acontece? Já trazendo uma ideia que nós vamos desenvolver um pouco mais para frente, a verdade é que você está conectando uma ideia complexa com uma ideia simples nesse E, certo? Enquanto esse E conecta duas ideias simples. E aí você vê que nos dois casos ele está conectando duas coisas, certo? Só que para esse E aqui, ele está conectando duas ideias simples em uma ideia grande, e essa ideia grande está sendo conectada por esse E aqui a uma ideia simples. Nós vamos estudar isso um pouco mais para frente. Mas nós vamos agora começar a estudar os diferentes conectivos que vão ser a base da nossa lógica. Então, nós temos primeiro a negação, que é o nome bonito para o não, certo? Como o não é usado na linguagem natural, na linguagem do dia a dia? É bastante simples. Na verdade, a gente só tem uma maneira, essencialmente, de expressar a negação na linguagem do dia a dia. Não vou ao cinema. Não gosto de abacaxi. Não está chovendo. Claro, eu posso às vezes colocar um ou, um eu aqui na frente. Eu não vou ao cinema. Eu não gosto de abacaxi. Mas ainda assim é como pensando, só que o eu está aqui para tornar as coisas gramaticamente corretas. Essencialmente continua sendo não na frente de uma ideia. E nós vamos usar dois símbolos para a negação. Um é esse L virado de lado e o outro é o til. E como eu vou escrever isso? Por exemplo, se eu não gosto de abacaxi, eu escrevo assim. Ou eu escrevo assim, não gosto de abacaxi. Nós estamos fazendo lógica formal, então nós precisamos colocar tudo no formato correto, certo? Nós não podemos simplesmente escrever eu não gosto de abacaxi. Eu tenho que escrever dessa maneira, certo? E eu só vou fazer um comentário que essa é a maneira que eu prefiro de escrever a negação. Então, sempre que eu for escrever a negação, eu vou escrever dessa maneira e não dessa, por uma questão puramente de gosto. É a maneira que eu prefiro, certo? E agora nós vamos estudar um pouquinho o que acontece com a ideia da negação quando você considera todas as possibilidades entre verdadeiro e falso para a ideia que está sendo negada. O que isso significa? Bem, é um círculo, é uma ideia. Ela pode ser verdadeira ou ela pode ser falsa. E veja que, convenientemente, eu fiz um desenho aqui e, quando ele é um círculo, a ideia é um círculo, é verdadeira, perfeito. E quando ele não é um círculo, por exemplo, nesse caso ele é um triângulo, a ideia é um círculo, é falso. E agora nós vamos ver o que acontece com a negação da ideia em cada um desses casos. Se a figura é um círculo, é verdade que ela não é um círculo? Não, claro que não. Se ela não fosse um círculo, ela seria um quadrado, um triângulo, um pentágono, uma estrela, e não é o caso. Ela é um círculo. Nada, nada de muito diferente até aqui, certo? É muito parecido com a nossa linguagem natural, com a nossa intuição. E quando a figura quando é falso que a figura é um círculo, por exemplo, ela é um triângulo, é verdade que ela não é um círculo?
Sim, é verdade. Nesse caso, ela é um triângulo, como eu acabei de dizer. Fica soando um pouco repetitivo, porque até aqui a nossa intuição funciona muito bem, certo? E nós produzimos essa tabela aqui. Essa tabela vai aparecer vez após vez nos nossos estudos. E ela chama uma tabela de verdade. E um dos focos dessas aulinhas que eu quero ministrar aqui é ensinar a calcular tabelas de verdade difíceis. Essa é a tabela de verdade mais fácil que você pode imaginar, certo? Mas ela é muito intuitiva, o que é muito bom. Agora nós vamos para uma ideia, um conectivo mais complicado, só um pouco mais complicado. É a conjunção, é o bom e velho e, certo? Que também pode ser expressado na linguagem natural como mas. E isso é uma coisa que muita gente acha estranha. Mas espera, o mas parece ter uma conotação negativa. Mas, na verdade, eu não diria que ela é uma conotação negativa. Eu diria que ela é uma conotação de surpresa. Então, por exemplo, uh, se eu digo que eu não gosto do restaurante, nós estamos conversando e eu digo que eu não gosto do restaurante. E mais para frente na conversa, eu digo, eu vou ao cinema, mas eu também vou ao restaurante. O que isso quer dizer? Quer dizer que é surpreendente que eu vou ao restaurante, porque antes eu disse que eu não ia ao restaurante, certo? Então, é uma conjunção, é um e. Significa que eu vou ao cinema e eu vou ao restaurante. Mas, para denotar a surpresa, eu uso uma palavra diferente, que é o mas. Agora, essa é uma das questões da língua, tá certo? É, ela é muito expressível. Significa que eu posso codificar ideias na linguagem natural que são muito difíceis de serem expressadas nessa linguagem de símbolos que eu estou ensinando aqui. Mas, por outro lado, a linguagem natural também permite ambiguidades, o que a linguagem formal não permite, certo? Então, é uma questão de custo-benefício. A linguagem natural é muito expressível, mas é ambígua. A linguagem formal não é ambígua, mas não é muito expressiva. Vamos continuar olhando para o E agora que eu dei essa pequena explicação que eu queria dar, certo? O E tem esses dois símbolos, um chapéu e um ampersand, certo? Então eu posso escrever eu gosto de abacaxi e eu gosto de limão, ou eu gosto de abacaxi e eu gosto de limão. Pessoalmente, eu adoro essa anotação, então é o que eu vou usar. Note que esse é um chapéu grande, não é um chapéu como de assento. Ele tem que ser do tamanho das letras, aproximadamente. Mas, bem, opa, agora nós vamos falar sobre a tabela de verdade e como a tabela de verdade ficou mais complicada nesse caso, eu vou fazer algumas simplificações. A ideia é um círculo, vai se chamar C. A ideia é azul, vai se chamar A. Verdadeiro significa V e falso F. Perfeito? E aqui eu tenho a nossa tabelinha de verdade. As ideias é um círculo e é azul. E a ideia é um círculo e é azul, simultaneamente. E eu fiz alguns desenhos aqui para simplificar o nosso entendimento do que vai aonde. Então, por exemplo, é verdade que a primeira figura é um círculo? É verdade. E que ela é azul? Também é verdade. Certo? A segunda figura é um círculo? Muito bem, é verdade. Mas ela não é mais azul.
Então, é falso que ela é azul, ela é verde. Bem, a terceira figura claramente não é um círculo, é um quadrado. Então, falso. E, apesar disso, ela ainda é azul. Então, verdadeiro. Finalmente, a última figura é um quadrado verde. Então, ela falha nos dois casos, falso, falso. Note que eu não fiz isso de maneira aleatória. Eu vou explicar mais sobre como eu organizei os verdadeiros e falsos aqui, mas o que é o mais importante é que não falta nenhuma combinação. Nós temos a combinação que ambos são verdadeiros, ambos são falsos, e que um só é verdadeiro enquanto o outro é falso. E aí existem duas possibilidades. Se você procurar uma combinação de verdade e falsidade para essas duas ideias, ela vai estar na nossa lista aqui, certo? Isso é o mais importante de uma tabela de verdade. Você tem que considerar todas as combinações. Bem, agora vamos lá e ver o valor da conjunção, se ela é verdadeira ou falsa. Nesse primeiro caso, é verdade que a forma é um círculo azul? É verdade. Perfeito. Agora, no segundo caso, é verdade que ela é um círculo azul? Não, porque ela é verde. Falso. No terceiro caso, é um círculo azul? Falso, porque ela é um quadrado. E finalmente, na última figura, ela não é um círculo azul, porque ela nem é um círculo, nem é azul. Então, essa é a tabela de verdade da conjunção. Ela só é verdadeira quando as duas ideias que ela combina são verdadeiras. Em todos os outros casos, ela é falsa. Muito simples. Embora mais difícil que a negação, porque agora nós temos 4 linhas na tabela de verdade, muito mais. Bem, nós passamos para o próximo conectivo, que é um pouco mais complicado que a conjunção, por uma razão mais filosófica. Bem, a disjunção é o velho ou, que também pode ser expressado na linguagem natural dessa maneira. Ou eu gosto de abacaxi, ou eu gosto de limão. Ou eu vou ao cinema, ou eu vou ao restaurante. E, certo, você pode escrever isso de duas maneiras. Assim, eu gosto de abacaxi ou eu gosto de limão, ou eu gosto de abacaxi ou eu gosto de limão. Pessoalmente, eu prefiro essa daqui, que é um V grande. O mais, eu sempre sinto que eu vou confundir com o mais das operações aritméticas. E aqui vem a tabela de verdade novamente, certo? Como nós fizemos antes, eu vou preencher aqui. O primeiro caso é verdadeiro, é um círculo e é azul. O segundo caso é um círculo, mas não é azul. E o terceiro caso não é um círculo, é um quadrado, mas ainda assim é um quadrado azul. E, finalmente, a última figura não é um círculo e não é azul. Nós vamos, a princípio, pular essa primeira linha porque ela é a mais problemática. Eu vou trabalhar as outras linhas, certo? Então, a segunda figura é um círculo ou é azul? Sim, porque ela é um círculo. Perfeito. A terceira figura, ela é um círculo ou é azul? Sim, porque ela é azul. Perfeito. A última figura, ela é um círculo ou é azul? Não, porque ela é um quadrado e ela é verde. Agora fica essa linha aqui que é um problema sério.
Pela cor que eu estou escolhendo, vocês já sabem que letra eu vou colocar aqui. Mas isso é problemático, porque na linguagem natural, o ou ele costuma ser exclusivo, certo? Ah, quer dizer, por exemplo, se eu estou pegando uma casquinha de sorvete e eu tenho a opção de chocolate ou de morango, e eu só tenho direito a uma bola, então eu posso escolher ou chocolate ou morango, mas eu não posso escolher os dois. Então aqui seria falso no lugar. Mas e é difícil dar uma intuição para isso, porque na verdade essa é uma questão de história da matemática e da lógica. Os lógicos e matemáticos usam o ou desse jeito porque por razões históricas, por razões de utilidade, de custo-benefício, digamos assim. Então, é difícil dar uma intuição porque os lógicos fazem isso. Mas a intuição que eu vou dar é a seguinte: eu sempre posso comprar duas casquinhas. E aí eu posso comprar tanto de morango quanto de chocolate, certo? Então, por enquanto, eu acho que a maneira mais simples é se acostumar com a ideia de que quando as duas ideias são verdadeiras, a ideia resultante da disjunção também é verdadeira. Algumas pessoas acham isso ok, algumas pessoas se revoltam com isso. Mas para essas pessoas que ficam revoltadas, nós temos um conectivo especial que visa evitar essa confusão relacionada ao outro. Eu já vou falar sobre isso. Bem, agora nós vamos falar sobre ideias complexas, certo? Como eu tinha dito no começo, o nosso foco é falar de ideias complexas. Aqui nós temos uma ideia bastante complexa. Então vamos tentar escrevê-la como uma fórmula, certo? Primeiro, eu sugiro olhar onde estão os conectivos. Ou é um conectivo, eu, eu não é um conectivo, perdão. E é um conectivo, ou é um conectivo que está relacionado a esse ou aqui, por sinal, certo? É só a segunda parte do ou. E o não também é um conectivo, certo? E em seguida, a minha sugestão é capturar as ideias. Então eu vou ao cinema, vai ser C. Almoçar fora vai ser A. E ir ao cinema, eu já disse, vai ser C. Perfeito? Agora, o que é essa fórmula? Ela tem um não, ela tem um e, ela tem um ou. Mas você vê que o ou está aplicado a isso. Eu estou dizendo ou essa ideia ou essa ideia. Então a fórmula é um grande ou, certo? Agora fica mais fácil, sabendo que o ou é o que está conectando tudo, então eu posso começar pelos outros conectivos. Então, por exemplo, vou ao cinema e almoço fora é um C e A. Aqui é um não. É um não vou ao cinema. Então é o não C. Finalmente, eu uso ou, que eu sabia que conectava todas as ideias. Então, isso vai se tornar um C e A ou não C. Note que para separar as ideias menores, como C e A,
e não se, eu estou usando os parênteses. Eles são muito importantes nessa hora. Toda vez que você forma uma ideia menor, você coloca um parênteses em torno dela, certo? Para evitar que haja confusão quando você vai escrever ideias maiores. Vamos estudar outra ideia, certo? Essa tem uma complicação extra. Por quê? Por que não teria uma complicação extra? Não é um conectivo, ou é um conectivo, e é um conectivo. Vou ao cinema é uma ideia, C. Almoçar fora é outra ideia, eu vou chamar de A. E vou ficar em casa, eu vou chamar de F, porque eu já usei o C para cinema e nós não queremos ser ambíguos, certo? Agora, eu posso te dizer que geralmente quando há uma vírgula, ela separa duas ideias grandes. Então, eu acho que vai ser essa ideia aqui e essa ideia aqui. A vírgula ajuda a separar as ideias. Agora, você vê que eu coloquei uma seta aqui. É porque essa ideia é um pouco difícil. Ela é um não vou ao cinema ou almoço fora? Não, porque senão na linguagem natural o que eu escreveria seria o seguinte: não vou ao cinema ou vou. Note que você tem geralmente escreve o vou em linguagem natural, tá certo? Almoçar fora, certo? Essa ideia, por acaso, seria um não vou ao cinema ou não vou almoçar fora? Também não. Colocando os parênteses aqui, perdão. Também não, porque nesse caso nós escreveríamos em linguagem natural não vou ao cinema nem almoçar fora. Note o nem. Da maneira como está escrita, esse é um não. Vamos escrever. Esse quer dizer, é uma disjunção C-O-A, que na frente dela eu vou colocar um não. Então, fazendo assim, é um não C-O-A. Não vou ao cinema ou almoçar fora. Finalmente eu conecto com isso daqui, nós ficamos com bem pouco espaço. E não vou ao cinema ou almoçar fora. E essa ideia é uma ideia grande, eu coloco entre parênteses e vou ficar em casa. Difícil, mas é uma questão de prática. É bom ensaiar esse tipo de exercício para tentar entender como a linguagem natural é traduzida para a linguagem de lógica. É uma coisa que envolve prática. A parte da lógica propriamente dita é mais uma questão de cálculo, mas a questão da tradução entre a linguagem do dia a dia e a lógica, essa é uma questão que admite muita interpretação, é muito pessoal, eu diria até. E quando eu corrijo uma prova nesse assunto, eu tento entender que existem diferentes maneiras de interpretar uma sentença, certo? Não é uma coisa que eu corrijo de maneira super rigorosa. Agora, como eu tinha dito antes, existem outros conectivos, um deles para agradar
as pessoas do ou exclusivo, da disjunção exclusiva, que em linguagem natural, para não permitirmos ambiguidade, pode ser expressada como eu gosto de abacaxi ou eu gosto de limão, mas não os dois. E eu uso esses símbolos aqui. Então, como eu escrevo? Eu posso escrever eu gosto de abacaxi ou eu gosto de limão, mas não os dois, ou eu gosto de abacaxi ou eu gosto de limão, mas não os dois. Eu vou tentar não usar muito esse conectivo, porque ele não é tão interessante quanto os outros, na minha opinião. Mas quando eu for usá-lo, eu prefiro essa notação. As duas são boas notações, mas eu prefiro essa. Finalmente, como é a tabela de verdade? A tabela de verdade é como as pessoas do ou exclusivo gostariam que ela fosse. Eu vou ser rapidinho aqui. Verdadeiro, 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 verdadeiro. Falso, 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 falso. Então, quando uma das coisas e apenas uma das coisas é verdadeira, o ou exclusivo vai ser verdadeiro. Quando nenhuma das coisas é verdadeira ou as duas são verdadeiras, o ou exclusivo é falso. Perfeito. Assim, nós também conseguimos deixar felizes as pessoas que preferem um ou exclusivo, certo? Embora o ou inclusivo na lógica seja mais comum, certo? Também temos a opção de usar o exclusivo. Finalmente, esse é um conectivo que eu só vou citar ele, que é o NAND, ou também chamado da barra de Sheffer, certo? Que ele é muito comum na computação. Nós escrevemos ele assim, certo? Também é possível escrever com o NAND, com o NAND aqui, literalmente escrever a NAND L, mas é uma notação que eu detesto. Eu prefiro a barra para cima. A barra de Sheffer ela é importante na computação e ela é importante na lógica mais formal, por razões que eu espero explicar numa aula futura. Mas basicamente o que ela significa? Ela significa que não é verdade os dois ao mesmo tempo. Não existe uma maneira muito fácil de expressar em linguagem natural, mas é isso que ela significa. Não são verdade as duas ideias ao mesmo tempo. Então, por exemplo, verdadeiro, 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 verdadeiro e falso, 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 falso. E então, não é verdade que as duas coisas são verdadeiras. Nesse caso, então, o NAND é falso. Em todos os outros, ele é verdadeiro. Certo? Eu vou explicar a importância disso no futuro, mas é bom saber que esse conectivo existe e que, na verdade, existem outros conectivos. Na nossa próxima aula, a segunda parte da aula sobre conectivos, eu gostaria de falar sobre o conectivo que ficou faltando, a implicação, e sobre como desconstruir fórmulas a partir dos conectivos. Certo? Vejo vocês lá. Obrigado.